isto não é verdade. Eu posso ver que não é. Então, o poder do Estado deve ser colocado por trás da exigência de se viver uma mentira. É por isso que ideologias invariavelmente dão origem a estados totalitários. Por isso, os paralelos são tão evidentes entre o marxismo clássico, que nós conhecemos da antiga União Soviética, e o marxismo cultural, que nós vemos hoje como na forma do politicamente correto. Mas os paralelos não são acidentais. Os paralelos não vieram do nada. O fato é que o politicamente correto tem uma história muito mais longa do que as pessoas pensam, exceto para um pequeno grupo de acadêmicos que tem estudado o assunto. E a história vai, como eu disse, de volta à Primeira Guerra Mundial, da mesma forma que tantas patologias que vêm destruindo nossa sociedade e, no fim, nossa cultura. A teoria marxista dizia que quando a guerra generalizada na Europa chegasse, a classe trabalhadora da Europa iria se levantar e derrubar seus respectivos governos, os governos burgueses, porque os trabalhadores tinham mais em comum com os seus pares de outros países do que com a burguesia e a classe dominante nos seus próprios países. 1914 chegou e isso não aconteceu. Por toda a Europa, os trabalhadores agarraram-se às suas bandeiras nacionais e marcharam satisfeitos para lutar uns contra os outros. O Kaiser apertou as mãos dos social-democratas alemães e disse que naquele momento não havia partidos, só havia alemães. E isso aconteceu em cada país da Europa. Alguma coisa estava errada. Os marxistas sabiam que, por definição, esse algo não poderia ser a teoria. E dois marxistas começaram a pensar nisso: Antônio Gramsci na Itália e George Lukács na Hungria. Gramsci disse que os trabalhadores jamais iriam perceber os seus verdadeiros interesses de classe, como assim definidos pelo marxismo, até eles serem libertados da cultura ocidental, particularmente do cristianismo, uma vez que todos eles estavam cegos pela religião e pela cultura aos seus reais interesses de classe. Lukács, que foi considerado o teórico marxista mais brilhante desde o próprio Marx, perguntou-se em 1919: quem irá nos salvar da cultura ocidental? Ele também teorizou que o grande obstáculo à criação do paraíso marxista era a cultura e, por conseguinte, a própria civilização ocidental. Lukács teve a chance de pôr suas ideias em prática, porque quando o governo bolchevique Bela Kun tomou o poder na Hungria em 1919, ele tornou-se comissário para a cultura naquele país, sendo que seu primeiro ato foi introduzir a educação sexual nas escolas húngaras. A medida assegurou que os trabalhadores não apoiassem o governo porque os húngaros a detestavam, tanto trabalhadores como qualquer um. Mas ele já tinha feito a conexão que hoje muitos de nós encaramos com surpresa, como uma coisa moderníssima. Em 1923, na Alemanha, foi fundado um centro de estudos que tomou para si a tarefa de traduzir o marxismo de termos econômicos para culturais, o que criou o discurso do politicamente correto que conhecemos hoje, tendo, portanto, suas bases assentadas essencialmente no fim da década de 1930. Isso foi possível por causa de Felix Weil, filho de um milionário comerciante alemão que se tornou marxista e tinha um bocado de dinheiro para gastar. Contrariado com as divisões dentro das fileiras marxistas, Weil patrocinou a primeira semana de trabalho marxista, reunindo Lukács e muitos outros importantes pensadores alemães para discutir sobre as diferenças do marxismo. Então, Weil decide que era preciso criar um think tank. Washington é cheia de think tank e nós pensamos que eles são novidades. Na verdade, eles existem há muito tempo. Weil subsidiou um instituto associado à Universidade de Frankfurt, fundado em 1923, que era originariamente para ser conhecido como Instituto para o Marxismo. Mas as pessoas por trás dele decidiram logo no começo
que não era do seu interesse serem identificados abertamente como marxistas. A última coisa que o politicamente correto quer é que as pessoas percebam que ele é uma forma de marxismo. Então, eles decidiram chamá-lo de Instituto de Pesquisa Social. Veio, tinha muita clareza dos seus objetivos. Em 1971, quando o Instituto de Pesquisa Social rapidamente ficava conhecido informalmente, ele escreveu para Martin Jay, autor de um livro sobre os princípios da Escola de Frankfurt, dizendo: "Eu quero que o Instituto fique conhecido, talvez até famoso, em função de suas contribuições para o marxismo." Bem, ele teve o que queria. O primeiro diretor do Instituto, um economista austríaco chamado Karl Grünberg, finalizou seu discurso de acordo com Martin, colocando de maneira clara sua convicção pessoal na metodologia científica do marxismo. Segundo ele, o marxismo seria o principal norteador do Instituto, e isto jamais mudou. Em 1930 assumiu um novo diretor chamado Max Horkheimer, e as visões dele eram bem diferentes. Ele era definitivamente um marxista renegado. As pessoas que criaram e formaram a Escola de Frankfurt eram todos eles marxistas renegados. Eles eram ainda verdadeiramente marxistas no seu pensamento, mas tinham efetivamente saído do partido. Moscou, observando o que eles faziam, diria algo como: "Hey, isso não somos nós, não iremos apoiar uma coisa dessas." A primeira heresia de Horkheimer é que ele era muito interessado em Freud, e a chave para que ele pudesse traduzir o marxismo de termos econômicos para termos culturais era essencialmente a sua combinação com o freudismo. Nos anos que se seguiram, seus interesses iniciais eram por sua superestrutura cultural. De fato, a fórmula marxista tradicional, no que diz respeito à relação das duas, foi posta em questão pela teoria crítica. Todas essas coisas da moda, feminismo radical, os departamentos de estudo das mulheres, dos gays, dos negros, todas elas são ramificações da teoria crítica. O que a Escola de Frankfurt faz, essencialmente, é usar tanto o marxismo quanto o freudismo nos anos 1930 para criar o que se conhece por teoria crítica. O termo é engenhoso, porque você fica tentado a perguntar: do que se trata a teoria? A teoria serve para criticar. A teoria é o caminho para destruir a cultura ocidental e não aceitar que o capitalismo seja uma alternativa. Seus teóricos explicitamente se recusam a aceitar essa hipótese. Eles afirmam que a alternativa capitalista não é válida, uma vez que não nos é dado imaginar como deve ser uma sociedade livre, dado que nós estamos sob repressão, a repressão da ordem capitalista que cria a patologia descrita por Freud da repressão individual. Nós não podemos imaginá-la. A teoria crítica resume-se em simplesmente criticar, e isso pede a crítica mais destrutiva possível em todas as possibilidades, projetada para destruir a ordem contemporânea. E claro, quando ouvimos das feministas que toda a sociedade está contra as mulheres e assim por diante, esse tipo de crítica deriva da teoria crítica. Tudo vem dos anos 30, não dos anos 60. Outros membros importantes que se juntaram ao time foi Theodor Adorno e especialmente Heinrich Fromm e Herbert Marcuse. Fromm e Marcuse introduziram um elemento que é central no politicamente correto: o sexo. Particularmente Marcuse, que em seus próprios escritos clamava por uma sociedade polimorficamente perversa, a sua definição para a sociedade futura que desejava criar. Nos anos 30, Marcuse escrevia coisas bastante extremadas sobre a necessidade de liberação sexual, mas essa acabou tornando-se uma bandeira de todo o Instituto. Mais uma vez, um dos principais temas do politicamente correto começou nos anos 1930, na visão de Fromm,
masculinidade e feminilidade não refletiam diferenças essenciais como os românticos tinham pensado. Na verdade, essas diferenças derivavam de funções da vida, que eram em parte socialmente determinadas. Sexo é uma convenção, diferenças sexuais são convenções. Outro exemplo é a ênfase que verificamos hoje no ecologismo. Desde Hobbes, o materialismo levou a uma manipulação dominadora sobre a natureza. Este é Horkheimer, escrevendo em 1933 na obra Materialismus und Moral, o tema da dominação do homem sobre a natureza. De acordo com Jay, deveria tornar-se uma preocupação central da escola de Frankfurt nos anos seguintes. O antagonismo da fetichização do trabalho de Horkheimer expressa outra dimensão do materialismo, da demanda pelo humano pela felicidade sensual. Mas como as coisas chegaram a esse ponto? Como entraram em nossas universidades, em nossas vidas? Em 1933, os nazistas tomaram o poder na Alemanha e naturalmente fecharam o Instituto de Pesquisa Social. Os membros do Instituto deixaram o país. Eles foram para Nova York, onde o Instituto foi restabelecido com o suporte da Columbia University. E gradualmente, os membros do Instituto, durante os anos 1930, apesar de muitos deles ainda escreverem em alemão, mudaram o foco da teoria crítica sobre a sociedade alemã, o criticismo sobre cada aspecto daquela sociedade para a sociedade americana. E houve outra importante transição quando chegou a guerra. Alguns deles foram trabalhar no governo, incluindo Herbert Marcuse, o qual se tornou figura-chave na OSS, a precursora da CIA. E muitos outros, incluindo Horkheimer e Adorno, mudaram-se para Hollywood. Essas origens do politicamente correto não significariam muito para nós hoje se não fosse dois eventos subsequentes. O primeiro foi a rebelião dos estudantes nos anos 1960, ao qual se deu em grande parte pela resistência à convocação para as Forças Armadas e à Guerra do Vietnã. Mas os estudantes rebeldes precisavam de algum tipo de teoria. Eles não podiam simplesmente dizer que se danem, nós não iremos. Eles precisavam de algum suporte teórico por trás disso. Poucos deles estavam interessados em se embrenhar na leitura de O Capital. O marxismo econômico clássico não é nada leve, e a maioria dos radicais da década de 60 eram pouco profundos. Herbert Marcuse permaneceu na América depois que a escola de Frankfurt restabeleceu-se na Alemanha, depois da guerra. Herbert Marcuse percebeu a oportunidade de transformar os trabalhadores da escola de Frankfurt na teoria de New Left nos Estados Unidos. Um dos livros de Marcuse foi essencial para o processo. Este livro transformou-se na Bíblia do SDS. SDS é a Student for a Democratic Society, uma organização estudantil fundada em 1960 para promover a participação em assuntos governamentais após o início da Guerra do Vietnã. Em Eros e Civilização, Marcuse argumenta que, sob a ordem capitalista, o marxismo, o subtítulo, é uma investigação filosófica de Freud, mas o esqueleto é marxista. A repressão é a sua essência, e disso resulta na descrição freudiana. O indivíduo, com todos os complexos e neuroses em função do desejo sexual reprimido. É possível enxergar um futuro, uma vez que se possa destruir a ordem repressiva vigente, no qual, sendo Eros liberado, libera a libido, o que conduz ao mundo da perversidade polimórfica, onde cada um pode fazer o que quiser. Diga-se de passagem, nesse mundo não haverá mais trabalho, somente diversão.
Que mensagem maravilhosa para os radicais dos anos 60. Eles eram estudantes e estavam crescendo sem ter que se preocupar com nada, exceto em eventualmente arrumar um emprego. E aqui você tem um sujeito escrevendo umas coisas muito fáceis de serem seguidas. Ele não exige dos jovens densas leituras de marxismo e principalmente diz a eles as coisas que querem ouvir. Faça o que quiser, é gostoso fazer isso e vocês nunca vão ter que trabalhar. Aliás, Marcuse foi o homem que inventou a frase: faça amor, não faça guerra. Voltando para o problema enfrentado nos campos, Marcuse define tolerância libertadora como intolerância para tudo que vem da direita e tolerância para qualquer coisa que venha da esquerda. Marcuse juntou-se à Escola de Frankfurt em 1932. Mais uma vez, a coisa começou na década de 30. Por fim, a América passa hoje pela maior e mais terrível transformação da sua história. Os Estados Unidos estão se transformando num estado ideológico, num país com uma doutrina oficial apoiada pelo poder estatal. Há pessoas cumprindo pena por crimes de ódio, ou seja, crimes políticos. E o Congresso movimenta-se no sentido de expandir essa categoria de crimes ainda mais. A ação afirmativa é parte disso. O terror contra qualquer um que discorde do politicamente correto nas universidades é parte disso. Exatamente o que aconteceu na Rússia, na Alemanha, na Itália, na China está ocorrendo também aqui no Brasil. E nós não percebemos porque nós chamamos isso de politicamente correto e nós rimos. Minha mensagem é que isso não tem graça nenhuma. Está bem aqui e está crescendo e eventualmente vai destruir. Como deseja fazer tudo o que nós sempre entendemos por nossa liberdade e nossa cultura.